Estamos de volta aqui no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, mais uma vez com uma disciplina. E você que está começando a disciplina hoje, estamos desenvolvendo por disciplina o módulo. São em torno de 4 módulos, 22 disciplinas. Eu espero que você goste e aproveite o aprendizado. A palavra do Senhor diz: haja dedicação ao ensino. Vamos lá, a nossa aula, Introdução ao Antigo Testamento. Na nossa lição 1, é bom esclarecer a priori que o livro é para que você consulte, para que você aprimore mais os seus conhecimentos. Então, de repente eu posso estar falando alguma coisa aqui que não está no livro, eu estou apenas acrescentando algo a mais, ok? Então, muita coisa que eu falo aqui é acréscimo. Por isso que é necessário que você, que está com o livro em mãos, estude o livro e faça os exercícios. Nós vamos estudar o Antigo Testamento. São 39 livros. 39 livros. Onde ali nós vamos começar com o livro de Gênesis, o livro da criação, o Deus Criador. Caso tenha dúvida, você pode aí nos comentários entrar em contato comigo e tirar sua dúvida direto, né? O Antigo Testamento foi a primeira parte da Bíblia a ser escrita. É bom lembrar que não foi o livro de Gênesis, e sim o livro de Jó. Mas lá para frente eu vou explicar como é que nós trabalhamos essa cronologia, ok? Com frequência, eles tiveram de enfrentar os mesmos problemas que nós hoje enfrentamos, né? O passado, ele vem de encontro ao presente que aponta para o futuro. O que aponta para o futuro? O livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Deus revelou-se ao homem, né? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Ele fez em 6 dias a sua obra e no 7º dia ele descansou. Talvez você pode perguntar para mim nesta aula: professor, por que Gênesis? Porque é o início de tudo. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No livro de Gênesis, Deus se revela como o El Shaddai, o Criador, o Senhor, o Eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus revelou-se a nós de 2 maneiras. Você pode dizer: Deus revelou-se a nós de 2 maneiras. E maneiras básicas. Quais foram? Através das suas palavras. Ora, o Salmo 119, no versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. O salmista também canta no mesmo Salmo 119, versos 11, ele diz: está escrito, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pastor não faz com que você não peque. Líder não faz com que você não peque. Você pode admirar, você pode até acompanhar a sua jornada, que o apóstolo Paulo disse: se vocês não conseguem imitar a Cristo, imite a mim, que eu sou imitador de Cristo. Porém, o nosso exemplo é Jesus. O nosso exemplo, o modelo que temos é o Senhor. Por isso, no início do livro, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu e você temos o DNA do Eterno. Você poderia me perguntar: pastor, o que é o DNA do Eterno? Você pode repetir agora: divina, vamos lá? Divina natureza do Altíssimo. Foi isso que Deus disse: eu vou imprimir no homem a minha natureza. Por isso ele diz que não habita em templos feitos
por mãos humanas, certo? E por isso o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas que diz que vós sois templo do Espírito Santo. E a segunda revelação, né, a forma reveladora, foi através da mensagem profética. O profeta Isaías diz: como ovelha muda foi ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele estava revelando o seu filho. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Antigo Testamento, porém, é mais do que isso. Vários tipos literários, traduções, interpretações, e aí nós temos que ter bastante cuidado com as interpretações humanas. O Espírito Santo, ele nos conduz. Para isso, você deve ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. É bom lembrar que há algo corriqueiro em nossas vidas que nós fazemos. Fazemos jejum, né? E esse jejum você não faz para Deus. Você sabia disso? Você não faz o jejum para Deus, você faz o jejum para você. Jejum não muda Deus. Lá para frente eu vou ensinar um pouco acerca disso. Talvez você possa dizer: esse pastor é um herege. Não sou. Eu sou um pesquisador da palavra, estudante da palavra, que tenta esmiçoá-la e ali descobrir a pedra preciosa, ok? Que é a mensagem genuína, certo? E ao longo do tempo, nós, cristãos, nós estamos nos equivocando com algumas situações literárias da Bíblia, interpretações. Se você for observar, a quantidade de Bíblias que existe são inúmeras. Nós temos, enfim, a linguagem de hoje, por exemplo. Ora, se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, não estou fugindo do tema, nós estamos estudando o Antigo Testamento, mas eu vou dar um texto aqui do Novo. Se você pegar a Bíblia no Novo Testamento, por exemplo, da Bíblia na linguagem de hoje, diz o quê? O que é que diz lá? Diz o seguinte, que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Está escrito lá, correto? Esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Você sabia que no original não está escrito assim? Quando você vai ler no original, no grego, que foi onde foi escrito originalmente, em nenhum momento fala sobre demônio. Ele diz, esse tipo, está escrito, esse tipo só sai com jejum e oração. Quando você vai buscar a raiz da palavra, você vai encontrar uma palavra que significa incredulidade. O que ocorre? O que a Bíblia está dizendo acerca da interpretação? Por isso que eu digo, muitas vezes, você não só sai com jejum e oração. O que é isso? Na verdade, você precisa ir para os originais, para ver a raiz da palavra, né? Sabe o que é que Jesus estava falando? Ele estava falando que esse espírito maligno, essa casta, ou seja, essa incredulidade, ela só sai com jejum e oração. É a incredulidade do homem. Ou seja, porque quando o homem é muito incrédulo, a fé fica entupida sobre este peso da incredulidade. Então, ele não manifesta, certo, o concreto, aquilo que foi sonhado, aquilo que foi gerado no Espírito, não acontece. Por isso, muitas pessoas oram e não acontece nada. Por quê? Porque são incrédulos, né? No sentido da palavra.
Pastor, o que é que isso tem a ver com o Antigo Testamento? Porque eu vou falar de Abraão. Quando eu falo de Abraão, o que nós vamos dizer, o que é que nós pensamos? Um homem de fé. Um homem de fé. Né? Você imaginou já, você já parou para pensar que Abraão, esse homem de fé, certo? Ele era rico, ele era próximo na cidade de Ur, certo? Estava com seu pai Tera, então ele estava bem financeiramente. Mas Deus falou com ele e disse, olha, sai do meio da tua parentela e vou te mostrar uma terra que emana leite e mel. Depois Deus manda ele sair da tenda e olhar as estrelas. Ele disse que a descendência dele seria como as estrelas. Depois ele manda olhar para a areia e disse que a descendência dele seria incontáveis como os grãos de areia. Então esse homem, ele creu. Este homem creu. Muito embora não tenha visto na sua plenitude, certo? A sua geração multiplicada, certo? Mas hoje nós podemos entender que essa revelação divina que Abraão teve, né? As testemunhas oculares, como Moisés, né? Registrando as peregrinações de Abraão. É um pouco confuso às vezes. Nós podemos entender que aquele que começou a boa obra na vida de Abraão aperfeiçoou-a durante um período de tempo. E ali nós podemos ver essas testemunhas oculares. Moisés, registros de peregrinação no deserto. Samuel, ungindo os primeiros reis. Nós vemos aí, observamos aí um espetáculo na formação, na criação e na operacionalidade da fé de um homem, gerando uma nação. Também revela-se com os materiais. Que materiais são esses? São os materiais empregados pelos escritores da Bíblia. Como, por exemplo, pergaminho. Conhecido também como couro ovelino, era fabricado com pelos de cabra ou de ovelhas e era mais duradouro que o papiro, porém muito mais caro. Papiro, também conhecido como junco, é uma planta aquática muito comum no Egito. Do cerne de seu caule produzia-se um material semelhante à folha de papel que os antigos usavam para as escritas. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em 3 línguas. Você pode repetir? Diga, o Antigo Testamento foi escrito originalmente no hebraico e uma pequena parte no aramaico, ok? Uma pequena parte no aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. No seu livro, você vai observar um quadro, certo? E você pode dar uma olhada nesse quadro, onde ali existem as divisões do Antigo Testamento. Eu vou pular, certo? Porque você tem aí no seu livro, você pode dar uma olhada. Eu quero adiantar um pouco. Tipos de escritura do Antigo Testamento. Dos 66 livros da Bíblia, 39 compõem o Antigo Testamento, como já falei. Dividido em 3 grupos: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Você pode consultar aí no seu livro que tem o quadro. Tá, ok? Então, vamos agora para a lição de número 2. A história da raça humana. Eu enviei para você a criação e recriação. Você pode dar uma olhada, você pode ter acesso ao seu celular, que eu já enviei. Você já está aí com a criação e a reação. Você pode dar uma olhada. Esta lição aborda material instruído do capítulo 1 a 11 de Gênesis. Nesses capítulos, encontramos alguns personagens da Bíblia, como Adão, Eva, Caim e Abel. É interessante falar e fazer um destaque aqui
de Adão. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma auxiliadora que esteja diante dele, que ele seja idônea. Ok? Então, quando Deus cria o homem e ordena a este homem que ele deve ser o gerente do jardim, a pessoa que vai governar, certo? Dando nome a todos os animais, na viração do dia, Deus observa que aquele homem está entristecido. Ele não está feliz. Né? Por quê? Por que ele não está feliz? Porque ele deu nome a todos os animais, e ele viu os pares, e ele não tinha ninguém para ficar com ele. O homem não foi gerado para viver só. Disse Deus, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja diante dele. Foi aí que vocês conhecem a história muito bem. E a partir desse momento, o que aconteceu? Deus deu um pesado sono, ele dormiu, e da costela de Adão, né? A costela de Adão foi gerado a Eva. Mas quando houve o pecado, Deus fez uma recomendação para que o pecado não acontecesse. Deus fez uma recomendação. Disse Deus, olha, vocês podem comer tudo que está aí nesse jardim. Só tem uma coisa, tem uma árvore que está no meio do jardim que você não pode tocar nessa árvore. Porque no dia que vocês comerem o fruto dela, certamente você morrerá. Lógico, essa morte não era uma morte física, era uma morte espiritual. Era perder a presença de Deus. Era perder a cobertura de Deus. Ok? Só que Eva cai. E sim, ele fez uma recomendação. Que o homem, né, olhe bem, não é bom que o homem esteja só. Ponto. Falei uma mulher que esteja, uma disjuntora, que esteja diante dos seus olhos. Então, a partir desse momento, o homem tinha uma missão. Ele tinha que não estar mais só, porque ele tinha a sua esposa, mas ele deveria ser a cobertura dessa esposa. Ele deveria ter olhos somente para ela, no cuidado, no zelo, no trato. Ok? Mas só que isso não aconteceu. O homem deixou a mulher só. Veio a serpente e a enganou. E quando, na viração do dia, como era costumeiro, o Senhor falar com Adão e Eva, ele disse, Adão, onde estás? Por que se escondeste? Porque eu estava nu. Quem te fez conhecer que estava nu? A mulher que tu me deste, me deu um fruto e eu comi. E a resposta de Deus foi qual? Por que fizeste isso? Por que tu fizeste isso? Maldita será a terra por tua causa. Porque do suor do teu rosto granjarás o pão. Tu vai extrair o teu sustento da terra. Ou seja, tu vai sugar a terra até a terra não produzir mais nada, que é o que acontece hoje. Se a terra não tem descanso, ela não consegue produzir. Ok? Então, isso é claro. Quando ele chega com Eva, o que é que acontece com Eva? Faz a mesma pergunta, Eva diz, a serpente me enganou. Mulher, por que fizestes isso? Por que tu fizeste isso? Vai ter uma consequência do teu pecado. Com dores de parto, tu terás o teu filho. E eu colocarei inimizade entre você e o teu filho. Entre você e a serpente. E o teu filho esmagará a cabeça dela e ela lhe ferirá o calcanhar. Ok? Então, o que é que nós podemos aprender com esta lição? Né? A criação da raça humana. Né? Então, nós temos aí, nesses capítulos, encontramos alguns personagens da Bíblia. Adão, Eva, Satanás, Noé, Sem e Abraão. O que é que Deus está falando para nós? Ele está falando algo tremendo. Ele está dizendo para mim, para você, certo? Que há um plano profético, algo a ser realizado em nossas vidas. A partir desse momento, né, que nós estamos nesta aula, nós podemos enxergar o quê? A palavra criada aparece 3 vezes. Criar aparece 3 vezes no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Esta palavra é usada para traduzir a palavra hebraica, que significa fazer algo. Fazer algo.
fazer algo de nada. Do nada eu farei o tudo. O fato de que Deus fez o mundo do nada é uma indicação de que Ele tem todo o poder. A Bíblia ensina-nos que é somente pela fé que sabemos que Deus criou o mundo. Está lá registrado em Hebreus 11:3. A confiança na palavra de Deus é a base do relacionamento de uma pessoa com Deus, bem como da experiência cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Devemos depender da palavra de Deus e não da nossa fragilidade e do nosso conhecimento parcial. Como seres humanos, é muito mais importante compreender que Deus criou tudo do que formar uma opinião de onde ou quando dos fatos e acontecimentos da criação tiveram lugar. Como foi que isso aconteceu? O homem é obra-prima de Deus. Você pode dizer, o homem é obra-prima de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. Foi como já falei aqui, né? Já comentei aqui com vocês. Adão e Eva tiveram de esconder-se de sua presença. Quando o homem ele se esconde da presença de Deus, significa dizer que ele está em falta com ele. Né? Nesse momento de pecado, de erro, de culpa, né? Deus agora, ele retira-se. Quando o homem pecou, Deus retirou-se dele. Né? Veja bem que eles andavam nus, porque eles tinham a cobertura do eterno. Então, quando o momento em que Deus os expulsou do paraíso, Deus o expulsou com vestes físicas. Então, a Bíblia diz que o Senhor matou um animal e fez vestes da pele do animal para os dois. E ali eles foram expulsos do paraíso. Né? Da mesma maneira como Deus matara um animal para fazer roupas para Adão e Eva, assim também Abel trouxe um sacrifício que consistia no animal. Deus revelou claramente um importante princípio: para cobrir o pecado, deve haver a morte, ou a morte do pecador, ou a morte de um substituto. Deus aponta para a cruz de Cristo. Aqui a tipifica nesse momento em que, veja bem, quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal para cobrir a nudez, né, de Adão e Eva, fazendo-lhes roupas. Quando os filhos de Adão e Eva nasceram, eles fizeram um sacrifício e Abel matou um animal para ofertar a Deus, ok? Deus revelou claramente um importante princípio: para cobrir o pecado, deve haver a morte, ou a morte do pecador, ou a morte de um substituto pelo pecador. Deus aponta para a cruz de Cristo, pois deixou claro que o Salvador prometido teria de morrer a fim de pagar a pena pelos nossos pecados. Por isso está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escreve em Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. O primeiro assassinato. Caim exibiu uma atitude de desobediência deliberada, visto que Deus o avisara. Lá em Gênesis, no capítulo 4, está escrito, versículo 7, está escrito: Caim, o pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Ele assassinou o irmão, em Gênesis 4:8, e foi expulso dali para longe, na presença do Senhor, e recebeu uma marca. Né? O neto de Enoque chamava-se Lameque, e o filho de Lameque foi Noé.
Gênesis capítulo 5, versos 30. Lameque, Gênesis 4, 23. Descendência de Caim. Adão gerou Caim. Caim gerou Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meujael. Meujael, Metusael. E Metusael, Lameque. Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Quenã. Quenã gerou Malael. Malael gerou Jarebe. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. Aqui no capítulo 6, do versículo 1 a 8, mostra como se corrompeu a humanidade. Subia um cheiro desagradável às narinas do Senhor. O texto inicia se relatando o momento em que a linhagem piedosa de Sete mesclava-se com a linhagem pecadora de Caim. O texto nos informa que ainda gigantes da terra existiam. A valentia destes gigantes era perversamente cruel. Eram pessoas cruéis e totalmente violentas. Daí, Deus resolve purificar a terra. E mais uma vez, né, o Senhor escolhe Noé como aquele que seria o resgatador. Né? E ali ele faz a arca e faz toda a estrutura onde os animais entrariam, cada par de cada espécie, e veio as águas, e o dilúvio cobriu toda a terra, passando-se assim um novo começo. Noé deu início à nova civilização ao edificar um altar e oferecendo muito sacrifício. Então Deus estabeleceu uma aliança. Deus estabelece uma aliança. Deus estabelecia uma aliança no jardim. Deus estabeleceu uma aliança lá com Noé. Assim que Noé saiu da arca, ele levantou um altar ao Senhor. Teve um lugar, um incidente registrado em Gênesis 9, 27. Esse incidente mostra que até mesmo um homem justo como Noé pode ser tentado e cair em pecado. Também revela-se o caráter dos três filhos, Noé, Sem e Jafé. Qual foi o pecado de Noé? Noé, ele faz uma vinha. Quando ele faz essa vinha, ele vai produzir o vinho. E ao produzir esse vinho, ele vai degustar a sua criação, seu produto, e ele embriaga-se. E ao se embriagar, ele tira toda a roupa, fica despido. E o seu filho Cã revela aos seus irmãos a nudez de seu pai, e ele amaldiçoa Cã. Olha aqui, tem um quadro, nós vamos aqui para os descendentes de Noé e suas nações. Noé gerou Jafé, Cã e Sem. Né? Jafé, raça ariana, Gomer, celtas, Magog, citas e magóis, Madai, medos, Javã, gregos, Tubai, corcomanos, Meseque, eslavos, e Tiras, trácios. Cão, raça turaniana, Cush, são os etíopes, Mizarim, egípcio, Put, líbios, Canaã, palestinos. Sem é a raça semanta. Elão, elemitas, Assur, sírios. E Lud, lídios, Arã e sírios. Lição de número 3. História do povo escolhido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Não fois vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, tirando-os no meio das malhadas.
Se até aqui você tiver alguma dúvida, estamos aí caminhando. Estamos indo para a lição de número 3 e estaremos encerrando esse primeiro momento dessa lição ao fim e retornaremos no próximo sábado com a lição 4, 5, 6, 7 e 8 e assim findando, se Deus assim permitir, o livro que estamos aí estudando, que é o Antigo Testamento, e estaremos iniciando o Novo Testamento. Eu já no início, na minha introdução, eu falei sobre Abraão. Nós precisamos observar que Deus escolhe um povo. E essa nação foi chamada de Israel. Eram descendentes diretos dos filhos de Abraão. Jacó passa a ter o nome Israel e ali Deus escolhe esta nação para trazer a aliança, o conserto, né? Que seria uma esperança. Então a esperança, ela é dada. O julgamento do dilúvio não fez cessar a rebeldia do povo. Não fez. Construíram uma cidade com uma torre, chamada Torre de Babel ou Babilônia. A condição de rebeldia humana, descrita em Gênesis, no capítulo 11, é um bom exemplo do padrão ensinado em Romanos 1. Portanto, a corrompida condição dos homens, descritos em Gênesis 11, tal como a corrupta condição descrita em Gênesis 6, foi resultante de uma preferência meramente humana. Daí nós vamos cair em um ponto. Qual é o ponto? A necessidade humana, a necessidade do homem de aparecer, se destacar, ser o melhor, né, dentre outros, né? E isso gerou uma rebeldia. Não, a intenção qual era? Não vamos nos misturar, falamos a mesma língua. Então, vamos ficar num local só, vamos levantar uma torre e ali nós poderemos ter a mesma unidade, ser um povo forte, um povo fortificado, né? Estar mais próximo de Deus. Tá? Só que isso não aconteceu. Estava exaltando, não Deus, mas exaltando o homem. No período de Gênesis 12, 50, é conhecido como a Era dos Patriarcas. Isto porque trata da vida dos homens que se tornaram conhecidos como patriarcas, os progenitores físicos e espirituais do povo de Deus. O mundo de Abraão. Como é que funcionava o mundo de Abraão? O mundo de Abraão funcionava da seguinte forma: totalmente patriarcal. De pai para filho, se passava o cetro do comando da etnia que ali estava sendo conduzida. Abrão, posteriormente chamaria-se de Abrão, pertencia à família de Tera, que vivia na cidade de Ur, da Babilônia. Ur fica localizada na região denominada de Crescente Fértil, ok? No nosso slide que eu passei para você, dá para você analisar de forma bem visível. Abraão descendia de Noé por meio de Sem, conforme já estudamos. Contudo, Tera, pai de Abraão, e o povo destes estavam longe de ter qualquer conhecimento verdadeiro de Deus Altíssimo. Tera e sua família adoravam ídolos. Existia esse ponto, esse extremo, né, onde Abraão adorava o Deus eterno, certo? E ele vinha de uma família idólatra. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, que terra era esta? Como eu falei no início, uma terra que emana leite e mel, né?
Então, Abraão obedeceu, ele se dispôs, né? Houve testes no chamado. Se você é chamado por Deus, se você tem uma chamada, haverá testes, não de homem, mas de Deus. Deus lhe testa, como testou Abraão. Primeira coisa, lá no livro de Gênesis 11:12, a disposição de romper laços familiares. Quando você é chamado, o primeiro teste que você sofre é o rompimento do laço familiar. Parece estranho. Que Deus é esse que vai... Porque a visão é esta. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir o seu propósito. Então, os laços familiares, eles precisam ser rompidos nesse momento. Se você tem uma chamada, se você é uma missionária, se você é um missionário, se você é um pastor, você precisa entender que a qualquer momento você vai ter que romper esse laço familiar, porque você será destacado para um outro local, certo? E vai ter que suportar a saudade, a distância. É isso nesse sentido. Outro teste, perseguição constante, né? Você sofrerá perseguições. Se você é um pastor, se você é uma pastora, se você é um missionário, uma missionária, um líder, seja dirigente de congregação, seja o que for, você sofrerá perseguição, ok? Ora, o que disse Deus no início? Sai do meio da tua parentela. Mas Abraão levou Ló, seu sobrinho, né? Então, quando ele leva Ló, ele já começa errando, porque a ordem de Deus foi: sai do meio da tua parentela. Isso é um princípio. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, ambos serão uma só carne, certo? E eles não podem, você pode ver que a maioria dos problemas conjugais que existem nos dias de hoje é quando a mulher ou o homem, ele é muito ligado à família de onde ele veio, né? Não é que vai desprezar a família, mas ela precisa entender, e ele precisa entender que agora a prioridade é o marido e a prioridade é a esposa. Um é prioridade do outro. Então, agora, aquele pai, a mãe, sobrinhos, irmãos, eles passam a ser o quê? Parentes. É a parentela. Família é o marido e a mulher e seus filhos, ok? Então, o que aconteceu? Ele não saiu, houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Para Abraão não contender com seu parente, o que é que ele disse? Se você escolher as campinas do Jordão, eu vou para o deserto. Certo? Se você escolher o deserto, eu vou para as campinas do Jordão. Ló escolheu as campinas do Jordão. E Abraão foi para o deserto. Espera pelo... Outra prova que Abraão ele passou, ele teve que esperar a promessa. Qual a promessa que ele esperou? Um filho, um descendente. Porque ele chegou até o momento de dizer: olha, o meu servo Eleazar, ele vai suscitar descendentes para mim. Que era comum naquela época, quando a esposa era estéril e o marido não tinha mais esposa, não tinha descendente, o servo mais antigo da casa herdava toda a fortuna do seu senhor. Era um costume da época, né? Então ele diz: espera pelo nascimento de um filho. Essa espera causou muitos problemas para Abraão, porque o que o salmista diz? Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Abraão, ele esperou, mas no primeiro momento que ele viu uma oportunidade de gerar um filho, ele não perdeu a oportunidade. Sara chegou com ele e disse: olha, você vai gerar um filho através da minha serva. E assim aconteceu, né? Ele gerou um filho através da serva egípcia. E ali ele teve muitas consequências por conta desse erro na vida dele. Então, como era o nome da serva? Agar. Agar era a serva de Abraão que ele trouxe do Egito, quando ele esteve no Egito, né?
Por meio de Agar, Abraão gerou um filho que se chamou Ismael, Gênesis capítulo 16. Porém, apesar do erro de Abraão, Deus apareceu-lhe novamente. Deus revelou-se a Abraão novamente. E como ele revelou? Ele disse, olha, eu vou gerar em você uma grande descendência. Capítulo 17. Certo? Você terá um filho. Daqui a 9 meses eu vou voltar e a sua esposa estará segurando um filho. Mas eu vou agora em Sodoma e Gomorra, que eu vou destruir a cidade. O incidente com Abimeleque. O nascimento de Isaac, filho da promessa, e a morte de Sara foram acontecimentos que tiveram lugar durante esse período. Então, Isaac nasce, o filho da promessa nasce. E agora Deus faz um pedido a Abraão, para que Abraão entregasse o seu filho a ele. Uma prova. Então ele sobe com o seu servo. Quando ele chega no pé do monte lá, eles mandam os servos ficarem. E ele solta uma palavra rema, dizendo assim, olha, eu vou subir com o garoto, certo? Fica aqui que eu vou adorar o Senhor com o garoto. E nós regressaremos. Abraão sabia que ele iria ali sacrificar seu filho Isaac. Foi esse o pedido de Deus. Você já parou para pensar? Se Deus pedisse um filho seu, o que você faria? Medite aí. Abraão, ele teve que apelar para algo acima de sua capacidade humana de raciocínio. A disposição de Abraão em sacrificar o seu filho demonstrou tanta obediência e fé. Por que obediência e fé? Obediência é obedecer o comando do Eterno. E fé, porque ele sabia que ele iria sacrificar o seu filho, e ao sacrificar o filho, ele ia queimar o corpo do seu filho, ia se tornar uma cinza, e Deus, daquela cinza, iria ressuscitar o seu filho. Essa era a fé de Abraão. Você pode também dar uma olhada no seu livro, Os Descendentes de Abraão, ok? Isaac, Gênesis, chegamos no capítulo 24 de Gênesis, rápido, né? Capítulo 26, e vamos concluir com o capítulo 35. Eliezer, servo de Abraão, seguiu na extração de Abraão e trouxe para Isaac uma esposa. Aqui já começa. Isaac gera 2 filhos. Abraão já estava morto e ele continua agora a descendência de Abraão. Jacó enganou seu pai, Isaac, tomando a primogenitura de Esaú. E vai para a casa do seu tio Labão. Lá ele trabalha 7 anos por uma esposa e mais 7 por outra. Aqui amava. Daqui amava, nasce 2 filhos, Benjamim e Jacó. Aliás, Benjamim e José. E o que acontece? Olha como discorre a história. Nesse contexto, Deus fala com Jacó, dá uma visão, ele faz uma aliança. Depois ele sai da casa do seu tio, ok? E ali ele começa a gerar uma nova nação através dos seus 12 filhos, ok? Mas o que acontece? A fome no Egito, e a fome se aproxima, e antes disso, os irmãos de José, eles ficam enciumados, porque Israel, que era Jacó que passou a ser Israel, passa a demonstrar um amor excessivo por José, e os irmãos ficam enciumados e o vendem numa caravana que vai para o Egito.
E ali, ele na casa de Potifar, prospera, a esposa de Potifar mente sobre José, José vai preso, depois lá ele faz prosperar a cadeia onde ele está, e o carcereiro o deixa responsável por aquela cadeia. Lá entra, nesse período, 2 servos do rei, né, de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ele revela o padeiro que vai morrer e revela o copeiro que vai sair da cadeia, e faz um pedido, e esse pedido é interessante. Ele diz: não se esqueças de mim quando estiveres diante do rei. Só que o copeiro esquece. E quando nós vamos ler a Bíblia diz assim, a Bíblia não diz, e o copeiro lembrou de José. A Bíblia diz assim, está escrito, e Deus lembrou-se de José e mudou a sua condição. José passa agora a ser governador do Egito e, como governante, administra a fome no Egito. E quem que aparece lá? Os seus irmãos. Há um pedido de perdão. José já é o governador do Egito, né? Já é o governador do Egito. E há um desfecho. Todo Israel está ali. O rei, o faraó, morre, nasce. Quem assume é seu filho, e outros faraós vão surgindo e não conhecem a história de José e escraviza o povo hebreu. Deus levanta Moisés para ser o libertador. Vem as pragas do Egito, Deus retira o povo hebreu para o deserto com a palavra: deixa meu povo ir. E ali, a última praga que todos conhecem, que é a morte dos primogênitos, faz com que Faraó libere todo o povo. Mas a Bíblia diz que Deus, é interessante, Deus, ele fecha o coração de Faraó contra Moisés e ele persegue o povo, né? Persegue o povo. E ali o povo se amedronta. Moisés faz uma oração, porque à sua retaguarda está o exército egípcio, à frente está o mar. E Deus diz: Moisés, diga ao povo que marche. Diante do grande mar Mediterrâneo, na península do Sinai, está à esquerda o Egito e à direita Canaã. Esse caminho da fronteira do Egito até Gaza possui cerca de 240 quilômetros. Eu ainda vou percorrer, se Deus permitir. Esta distância levaria apenas algumas semanas, talvez um mês, para ser percorrido, mesmo por um grande grupo de pessoas, incluindo rebanhos. Porém, diante desse grande mar, já Moisés na liderança, manda os espias, né? Manda os espias ver a terra de Canaã. E eles trazem notícias. E as notícias não são boas. Certo? Vamos ao raciocínio. Eles atravessaram o mar, o exército de Faraó morre, e agora eles estão diante da terra prometida. Certo? Então, diante daquela terra, ele manda espias, 12 espias. Entre eles, que se destacaram, Josué e Calebe, companheiro de Moisés. Ok? Estou aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Então, mas antes de tudo isso, antes de todo, Deus traz a lei e seus propósitos. Quero falar um pouquinho sobre a lei, o Decálogo, para concluir essa lição. Durante séculos, os israelitas sabiam que os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, tinham firmado uma aliança com Deus. Agora, o mesmo Deus estava revelando-se a ele, através da palavra escrita. As leis dadas por Deus podem ser divididas em 3 categorias. Primeira, moral. Segunda, civil e religiosa. Moral, civil e religiosa, ou
cerimonial, ou seja, são regras de adoração. No quadro abaixo, você pode dar uma olhada, tá bom? É o sistema da lei do Antigo Testamento, ok? Nós estamos agora indo para a lição de número 5. Um lar para o povo de Deus. Josué, a sua preparação. No próximo sábado, nós vamos ministrar a aula de número 5, 6, 7 e 8. A paz do Senhor e que Deus os abençoe. Não esqueça de fazer os questionários, ok? Das lições 1, 2, 3 e 4. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, nós estaremos esclarecendo as suas dúvidas. Pode fazer também perguntas e na aula seguinte estaremos deixando um quadro só para responder as suas perguntas, ok? Então, até a próxima aula e que Deus te abençoe.